Olá pessoal, ontem eu percebi que vocês ficaram com um pouquinho de dúvida com relação a essa questão de pronomes, né? E adjetivos. Vou falar no próximo vídeo sobre a questão de adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Mas aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês da dinâmica entre pronomes de sujeito, subject pronoun, e pronomes de objeto, object pronoun. Reparem que o pronome de sujeito representa o sujeito da frase. E quem é o sujeito da frase? A pessoa que executa o main verb. O que é o main verb, né? Tradução, verbo principal. Ou seja, o subject pronoun é a pessoa que executa, é o pronome que representa a pessoa que executa o verbo principal da frase, a ação principal da frase. Ok? Perceba que isso não está relacionado somente a pronomes de sujeito, né? Um sujeito pode ser um nome, por exemplo. O Gabriel corre, por exemplo. É a mesma coisa que eu corro. Né? Ou seja, em um eu usei um substantivo, um nome, no outro eu usei um pronome que me representa, porque é para isso que servem os pronomes, né? Para representar coisas, representar substantivos. E nós temos o object pronoun. O que é o object pronoun? O object pronoun representa a pessoa que recebe o main verb. A pessoa que recebe o verbo principal. O que eu quero dizer com recebe? Não necessariamente que é algo que pode ser dado, né? Mas recebe no sentido de que esse main verb vai ser direcionado a ela de alguma forma. Como por exemplo, eu, sujeito, falo, verbo principal, para você. Você pronome de objeto. O objeto da frase que está recebendo a minha ação para quem eu estou falando. Eu venço você, ele me vence, por exemplo. Então, ou seja, ele é, no caso, o sujeito e eu, nesse caso, o objeto, que fui vencido. Perceba que essa relação entre sujeito e objeto está aí, em quem executa e em quem é executado. Vamos lá, ó. Primeiro exemplo. He knows him. Ele conhece ele. Perceba que o primeiro he é um subject pronoun, pronome de sujeito, representando quem executa a ação de saber, né, ou de conhecer him. Ele que está recebendo essa ação, que é conhecido. She loves me. A mesma dinâmica. She executa a ação de amar. Me recebe a ação. Eu sou amado, né? Me, nesse caso. They hate us. Eles, sujeito, hate, odeiam, us, a nós. Ou seja, nós somos odiados, somos objeto. They, eles odeiam, eles são o sujeito. They need them. Olha só, vocês vão perceber que essa variação ela é bem clara, né? Mas não é algo tão difícil assim de você compreender. Perceba, they é o equivalente a them, só que they é para sujeito, them é para objeto. Isso vale para todos os outros. Cada pronome de sujeito vai ter o seu equivalente para um pronome de objeto, que vai ter a mesmíssima tradução para o português, né? Porque no português a gente não tem essa diferenciação, mas eles têm, ok? Então, they need them, eles precisam deles. They, pronome de sujeito, need, verbo principal, them, eles, né? You can tell me. Você pode me contar ou contar a mim, né? Então, you, sujeito. Can, verbo modal, que é parecido com o verbo auxiliar, vocês vão entender mais pra frente. Tell é o verbo principal, contar. E me, a mim, né? O me. Ok? Espero que tenha ficado claro.